Aquela voz, aquela mesma voz que ainda hoje despertava dentro dele algo que nenhum contrato de milhões conseguia despertar. Joaquim parou no meio da Avenida Paulistana, seu terno italiano encharcado pela garoa de março, e pela primeira vez em 15 anos sentiu que o mundo havia parado de girar. Mariana estava ali, a poucos metros dele, arrancando ervas daninhas de uma casa que parecia ter sido abandonada há décadas. Cantarolava a mesma canção que ela sussurrava quando tinham 15 anos, e se escondiam atrás da igreja de Santa Bárbara, no interior da Bahia. A mesma melodia que ele ainda ouvia nos pesadelos, nas madrugadas insones, em sua cobertura na Vila Madalena. Era uma canção simples, de uma cantora sertaneja que ela adorava, sobre segundas chances e amores impossíveis. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Não podia ser ela. Não ali, não daquele jeito, mas era a forma como ela inclinava a cabeça quando estava concentrada, o jeito que movimentava as mãos, o timbre da voz que havia ecoado em seus sonhos durante uma década e meia. O tempo o arrastou brutalmente de volta para aquele dia maldito de dezembro de 2009. Joaquim ainda conseguia sentir o calor sufocante do verão baiano quando descobriu que Mariana havia desaparecido durante a madrugada. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. Apenas a casa vazia de Dona Carmen, a avó dela, e a certeza amarga de que o pai dele tinha algo a ver com aquilo. A raiva impotente de um adolescente que ainda não entendia completamente como o dinheiro podia destruir tudo o que parecia real e puro. Agora, aos 30 anos, Joaquim sabia exatamente como. Havia passado os últimos 15 anos aprendendo na prática. O problema havia começado 3 quarteirões atrás, quando seu BMW preto importado simplesmente morreu no trânsito da tarde. Tinha uma reunião crucial em 20 minutos com investidores japoneses que poderiam render 8 milhões em contratos para o escritório de advocacia corporativa que herdara do pai. 8 milhões que, ironicamente, significavam absolutamente nada para ele em termos pessoais, mas que mantinham funcionando a máquina implacável que o transformara no homem que era hoje. Calculista, ambicioso, respeitado profissionalmente e profundamente vazio por dentro. O motorista de aplicativo que havia chamado simplesmente não aparecia. O trânsito estava impossível. Não havia táxi à vista. Então Joaquim fez algo que não fazia há anos. Começou a caminhar pelas ruas de São Paulo como uma pessoa normal, sentindo a cidade de uma forma que havia esquecido completamente. Foi então que a ouviu. Mariana virou o rosto na direção dele, atraída talvez pelo barulho dos seus sapatos italianos contra o asfalto molhado. Por um momento que pareceu eterno, apenas se olharam através da cortina fina da garoa que caía sobre a cidade. 15 anos de distância, 15 anos de mudanças, 15 anos de vidas completamente diferentes se dissolveram em segundos. Ela estava mais magra, muito mais magra do que deveria estar aos 30 anos. Havia rugas ao redor dos olhos que falavam de preocupações constantes, de noites mal dormidas, de uma dureza que a vida havia imposto sobre alguém que nascera para ser gentil. Suas mãos estavam visivelmente ásperas, calejadas pelo trabalho pesado. A roupa era simples, desgastada pelo tempo e pelas lavagens frequentes. Mas os olhos continuavam exatamente os mesmos. Aqueles olhos castanhos profundos que um dia o fizeram esquecer completamente que era filho do dono da maior fazenda de café da região, que tinha um futuro já planejado pela família, que vivia em mundos completamente diferentes. Mariana, disse ele, e sua própria voz saiu rouca, quase inaudível. Ela largou imediatamente as ervas daninhas que segurava e levou instintivamente uma mão ao peito, como se tentasse segurar o coração para que ele não escapasse pela boca. O gesto era exatamente o mesmo que ela fazia quando se assustava aos 15 anos. Joaquim, sussurrou ela, como se não conseguisse acreditar. Ele se aproximou devagar,
cautelosamente, como quem se aproxima de um animal ferido que pode fugir a qualquer movimento brusco. A última vez que a vira, ela estava chorando desesperadamente no banco de trás do ônibus noturno que a levaria para São Paulo junto com seu irmão mais velho, Carlos. Joaquim havia corrido atrás daquele ônibus por 3 quarteirões inteiros, gritando o nome dela, até que as pernas de adolescente não aguentassem mais o esforço e ele desabasse no asfalto quente da estrada, engolindo poeira, lágrimas e a sensação de que algo fundamental havia sido arrancado de dentro dele para sempre. Hoje, 15 anos depois, era ele quem parecia frágil e perdido. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, automaticamente limpando as mãos sujas de terra na saia desbotada. "Trabalho. Tenho um escritório no centro. Reunião importante. E você?" Ela hesitou por um momento, depois apontou discretamente para a casa abandonada atrás dela. A construção era pequena, de tijolos à vista, com 2 janelas da frente cobertas por plásticos amarelados e uma porta de madeira que havia perdido quase toda a tinta original. O pequeno jardim estava tomado por mato alto e plantas selvagens. "Moro aqui", disse ela baixinho. Joaquim sentiu alguma coisa se partindo fisicamente dentro do peito, como se uma das costelas tivesse se quebrado e perfurado algo vital. "Como assim você mora aqui?" "É uma longa história. Tenho tempo." Não tem", disse ela, olhando conscientemente para o terno caro, para a gravata de seda, para o relógio suíço que brilhava no pulso dele. Um relógio que custava mais do que ela conseguia ganhar em 2 anos trabalhando como faxineira 3 vezes por semana. "Você tem uma vida importante, Joaquim. Eu vejo nos jornais às vezes. Advogado bem-sucedido, escritório no centro, apartamento na Vila Madalena, carro importado, vida social intensa." A revelação de que ela sabia detalhes sobre sua vida atual o atingiu como um soco. Isso significava que, de alguma forma, ela também havia pensado nele todos esses anos, que havia procurado informações, que havia se perguntado como ele estava, o que havia sido feito de sua vida. "E você?" perguntou ele, tentando manter a voz firme. "O que aconteceu depois que saiu de Santa Bárbara?" Mariana suspirou profundamente, como quem carrega um peso grande demais para os ombros há tempo demais. "Meu irmão Carlos achava que São Paulo seria a solução para todos os nossos problemas, que aqui teríamos mais oportunidades, que eu poderia estudar, que conseguiríamos uma vida melhor. Nos primeiros anos, consegui trabalho em um restaurante pequeno na Zona Leste, como ajudante de cozinha. Ganhava pouco, mas dava para dividir um quarto numa pensão com outras meninas. Trabalhei lá por 5 anos. Era um lugar bom, os patrões eram justos. Mas aí veio a crise econômica e eles tiveram que fechar." Ela fez uma pausa, olhando para as próprias mãos. "Depois disso, consegui trabalho como faxineira em alguns escritórios. 3 dias por semana, às vezes 4 quando tinha sorte. Não era ruim, mas o dinheiro mal dava para pagar aluguel, comida e transporte. E o aluguel só subia, nunca baixava." "E seu irmão?" "Carlos se casou há 3 anos. A esposa dele conseguiu uma transferência para Florianópolis e eles foram embora. Ele ofereceu para eu ir junto, mas eu não quis atrapalhar a vida de casado dele. Cada um seguiu seu caminho." Joaquim olhou mais detidamente para a casa atrás dela. As janelas estavam cobertas com sacos plásticos pregados com pedaços de madeira. A pintura havia descascado quase completamente, revelando o tijolo nu por baixo. No pequeno jardim da frente, além das ervas daninhas que Mariana estava arrancando, cresciam plantas selvagens que denunciavam anos de abandono total. Havia uma rachadura visível na parede lateral, e o portão de ferro estava enferrujado e meio caído. "Mariana", disse ele, tentando processar a informação. "Isso não pode estar acontecendo. Você não pode estar vivendo aqui." "Posso e estou", disse ela, e havia uma dignidade ferida em sua voz que o surpreendeu. "Não pago aluguel, não incomodo ninguém, não devo favor para ninguém. A casa estava abandonada há pelo menos 5 anos quando eu cheguei aqui."
Ninguém nunca veio reclamar, ninguém nunca veio cobrar nada. Mas não tem água encanada, luz elétrica, saneamento básico. Tem uma torneira no quintal que funciona, mesmo que seja só um fio d'água. De noite uso velas que compro no mercadinho da esquina. Para esquentar comida tenho um fogareiro a gás. Não é o ideal, eu sei disso, mas é melhor do que a rua e melhor do que aceitar caridade de pessoas que vão me cobrar depois. A reunião. Os 8 milhões. Os investidores japoneses que esperavam por ele no escritório refrigerado do centro da cidade. O sócio que provavelmente já estava nervoso com o atraso. Nada daquilo importava mais. "Por que você nunca tentou me procurar?" perguntou ele, e imediatamente se arrependeu da pergunta. Ela riu, mas era uma risada completamente desprovida de alegria. Uma risada amarga, cansada. "Para quê, Joaquim? Para que você se sentisse obrigado a me ajudar por pena do que restou da sua primeira namoradinha? Para destruir sua vida perfeita com os problemas de alguém que simplesmente não conseguiu se virar sozinha nesta cidade? Não seria pena, Mariana. Nunca seria pena." Então, o que seria? Ele ficou calado por um longo momento, tentando encontrar palavras para sentimentos que havia passado 15 anos tentando enterrar. Como explicar que havia passado 1 década e meia comparando todas as mulheres que conhecia com ela? Como dizer que havia namorado algumas das herdeiras mais cobiçadas de São Paulo, mulheres inteligentes, cultas, bonitas e bem-sucedidas, mas que todas pareciam vazias e artificiais quando ele lembrava da forma genuína como Mariana ria quando estavam juntos naquela cidadezinha perdida no interior da Bahia? "Ainda penso em você", disse ele finalmente. "Todos os dias. Não passa um dia sequer que eu não me pergunte onde você está, como você está, se é feliz." Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela lutou para não as deixar cair. "Isso não muda nada, Joaquim. Você é um advogado milionário que ganha em um mês mais do que eu ganho em 5 anos. Eu sou uma faxineira desempregada que mora numa casa abandonada. Essa diferença não mudou desde Santa Bárbara. Se alguma coisa, ela só ficou maior. Pode mudar. Como? Vem comigo. Para onde? Para minha casa. Para minha vida. Para qualquer lugar que seja melhor do que isso aqui." Mariana balançou a cabeça lentamente, com uma tristeza que parecia vir de muito fundo. "Você não entende, Joaquim. Eu não sou mais a menina de 15 anos que você lembra com saudade. Eu mudei. A vida me ensinou coisas que você nunca precisou aprender. Me ensinou a desconfiar de promessas bonitas, principalmente quando elas vêm de pessoas como você. Pessoas como eu? Pessoas que podem dar tudo, mas que também podem tirar tudo quando se cansarem da brincadeira." A frase o atingiu como um tapa na cara. Joaquim sentiu como se ela tivesse conseguido ver diretamente através dele, através da fachada cuidadosamente construída, e encontrado exatamente o tipo de homem que ele havia se tornado. Sabia que ela estava certa. Conhecia homens como seu pai, homens como ele próprio havia se transformado ao longo dos anos. Conhecia intimamente o poder que o dinheiro tinha de transformar amor em possessão, generosidade em controle, relacionamentos em transações. "Eu não sou meu pai", disse ele, "mais para tentar convencer a si mesmo do que para convencê-la. Não sei quem você é, Joaquim. Faz 15 anos que não sei, e você também não sabe quem eu sou." Ela se virou para voltar para dentro da casa, mas ele instintivamente segurou o braço dela. Mariana se enrijeceu com o contato, e ele imediatamente a soltou. "Desculpa", disse ele. "Eu só... Me deixa tentar entender. Me deixa tentar descobrir quem você é agora. Como? Não sei ainda. Mas me deixa tentar. Me deixa estar aqui." Mariana olhou para ele por um tempo que pareceu infinito. Joaquim podia ver a batalha que acontecia dentro daqueles olhos castanhos que ele conhecia tão bem. A menina de 15 anos, que ainda existia em algum lugar lá dentro,
que ainda acreditava no amor e nas pessoas, lutando contra a mulher de 30 que havia aprendido da pior forma possível que o mundo não era um lugar gentil para pessoas como ela. Você tem uma reunião importante, disse ela finalmente. 8 milhões, você falou. Que se dane a reunião. 8 milhões de reais, Joaquim? Que se danem os 8 milhões de reais. Ela sorriu, e por uma fração de segundo, foi o mesmo sorriso que o fazia esquecer de tudo quando eram adolescentes. O mesmo sorriso que o fazia acreditar que poderiam superar qualquer diferença, qualquer obstáculo. Você sempre foi meio doido, disse ela, com uma delicadeza na voz que ele não ouvia há 15 anos, e você sempre soube como me deixar mais doido ainda. Eles riram juntos, e por um momento mágico, os 15 anos de distância pareceram não ter existido. Por um momento, eram apenas Joaquim e Mariana, 17 e 15 anos, sonhando com um futuro que parecia possível. Então, o telefone dele tocou, estridente e insistente. Era Roberto, seu sócio mais próximo, certamente cobrando explicações sobre o atraso para a reunião mais importante do trimestre. A realidade voltou como um balde de água gelada, jogado sobre os dois. Atende, disse Mariana, e toda a ternura havia sumido da voz. É importante. Não é. Atende, Joaquim. Ele olhou para o telefone que vibrava insistentemente na mão, depois para ela, depois para a casa abandonada. Em sua mente treinada para cálculos rápidos, computou automaticamente quantas casas como aquela ele poderia comprar e reformar com os 8 milhões da reunião que estava perdendo. Calculou quantos anos de vida digna aquele dinheiro poderia proporcionar para Mariana, quantos problemas poderia resolver. E então, pela primeira vez em 15 anos de carreira, desligou o telefone sem atender. Pronto, disse ele, guardando o aparelho no bolso. Agora sou oficialmente louco. Mariana ficou séria de repente, quase assustada. Joaquim, você não pode jogar sua vida fora por minha causa. Não de novo. De novo? Em Santa Bárbara. Você ia desafiar seu pai por minha causa, lembra? Ia renunciar à herança. Ia largar tudo para fugir comigo para Salvador. Eu saí de lá justamente para proteger você disso. A revelação caiu sobre ele como um raio. Durante 15 anos, durante 5.475 dias, Joaquim havia acreditado que ela não o amava o suficiente para lutar por eles. Durante 15 anos, ele carregara a raiva e a sensação de abandono como feridas abertas que nunca cicatrizavam completamente. E agora descobria que ela havia partido justamente porque o amava demais para permitir que ele destruísse o futuro que tinha pela frente. Por que você nunca me contou isso? Porque você era apenas um garoto de 17 anos, Joaquim, e eu era apenas uma menina de 15. Mas eu já sabia que se ficássemos juntos, mais cedo ou mais tarde, você acabaria me odiando por ter sido a causa de você ter jogado fora todas as suas oportunidades. As palavras dele saíram como um sussurro carregado de 15 anos de dor reprimida. Você não entende, Mariana. Sem você, eu não tive vida. Tive uma carreira brilhante, tive sucesso financeiro, tive reconhecimento profissional, mas não tive vida. Não tive uma única manhã em que acordei realmente feliz. Não tive uma única noite em que dormi em paz. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez ela deixou que caíssem livremente. Eu também não, disse ela com a voz quebrada. Eu também não tive vida, tive sobrevivência, tive resistência, tive orgulho de conseguir me sustentar sozinha, mas não tive vida. Ele se aproximou e, sem pedir permissão, sem calcular as consequências, pela primeira vez em 15 anos, a beijou. Ela resistiu por uma fração de segundo. Depois, se entregou completamente ao momento. 15 anos de saudade, 15 anos de relacionamentos vazios, 15 anos de noites insones se concentraram naquele beijo. Era como beber água depois de uma sede de anos.
Era como respirar depois de ficar submerso tempo demais. Quando finalmente se separaram, ambos estavam chorando. Joaquim sabia que tinha uma escolha fundamental a fazer naquele exato momento. Podia voltar para sua vida de sempre, fingir que aquele encontro havia sido apenas uma coincidência cruel e dolorosa do destino. Podia continuar sendo o advogado bem-sucedido que ganhava milhões, ajudando grandes corporações a demitir funcionários como Mariana. Podia voltar para sua cobertura vazia, para suas reuniões sem sentido, para seus relacionamentos superficiais com mulheres que o admiravam pelo que ele possuía, não pelo que ele era. Ou podia tentar construir algo real, algo que valesse a pena, algo que justificasse ter vivido. "Vem comigo", disse ele novamente, mas agora com uma urgência diferente na voz. Desta vez, ela não recusou imediatamente. Ficou olhando para ele, estudando o rosto que conhecia tão bem, mas que havia mudado tanto. "Para onde?" "Para casa, Mariana. Para casa de verdade." "Eu não tenho uma casa, Joaquim. Então vamos encontrar uma. Vamos construir uma. Juntos." Mariana olhou para trás, para a casa abandonada que havia sido seu refúgio pelos últimos 8 meses. Depois olhou para ele, para o homem em que o menino que ela amava havia se transformado. "E se não der certo? E se for apenas nostalgia? E se você acordar um dia e perceber que eu não sou a menina dos seus sonhos? Que eu sou apenas uma mulher simples, sem educação formal, sem ambições grandiosas, que não sabe se comportar nos seus círculos sociais?" Joaquim segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar diretamente nos olhos dele. "Mariana", disse ele, com uma intensidade que a assustou, "eu passei os últimos 15 anos frequentando os círculos sociais mais refinados de São Paulo. Conheci mulheres formadas nas melhores universidades da Europa, que falam 5 idiomas fluentemente, que sabem exatamente qual garfo usar para cada prato em um jantar formal. Mulheres que foram educadas desde pequenas para ser a companheira perfeita de homens como eu. E sabe o que descobri? O quê? Que nenhuma delas, nenhuma sequer, sabia rir do jeito genuíno que você ri. Que nenhuma delas me fazia esquecer completamente de mim mesmo quando estávamos juntos. Que nenhuma delas me fazia querer acordar cedo só para vê-la dormindo ao meu lado. Que nenhuma delas me fazia querer ser uma pessoa melhor. As lágrimas dela caíam sem parar agora. Eu tenho muito medo, Joaquim. Eu também tenho medo. Tenho medo de não conseguir te fazer feliz. Tenho medo de que meu mundo te sufoque. Tenho medo de que as pessoas sejam cruéis com você. Tenho medo de não ser bom o suficiente para merecer uma segunda chance. Mas prefiro ter medo ao seu lado do que ter certeza sozinho." Ela ficou em silêncio por um tempo longo, processando. Joaquim podia quase ouvir os pensamentos dela, as dúvidas, os medos, as esperanças que ela tentava sufocar há tanto tempo. "Ok", disse ela, finalmente quase num sussurro. "Vamos tentar." Joaquim sorriu e a puxou para um abraço que durou uma eternidade e ao mesmo tempo passou rápido demais. Mas mesmo abraçando-a, mesmo sentindo-a real e sólida contra ele, sabia que aquilo era apenas o começo. Sabia que enfrentaria a resistência violenta da família, que havia planejado seu futuro há décadas e não incluía uma faxineira sem instrução formal nele. Sabia que enfrentaria o preconceito mal disfarçado dos colegas de profissão, o estranhamento de um mundo que não entendia como um homem da posição dele podia amar genuinamente uma mulher da posição dela. Sabia também que Mariana teria que aprender a confiar de novo, depois de anos aprendendo que a vida não dava presentes de graça, que ele teria que provar dia após dia, mês após mês, que não era como os outros homens ricos que ela havia visto de longe, que seu amor não vinha com condições escondidas ou expectativas impossíveis de serem cumpridas. Mas enquanto ela cantarolava baixinho a mesma canção que cantava quando tinham 15 anos, enquanto a garoa paulistana caía sobre os dois como uma bênção do céu,
Joaquim sentiu que pela primeira vez em 15 anos longos e vazios, estava exatamente onde deveria estar. Não seria fácil. O amor verdadeiro nunca era fácil, principalmente quando vinha acompanhado de diferenças sociais tão brutais. Mas seria real. E depois de uma vida inteira construída sobre coisas falsas, isso era tudo o que realmente importava. Eles caminharam juntos pela avenida molhada, deixando para trás a casa abandonada que havia sido o lar de Mariana e caminhando em direção a um futuro completamente incerto, mas finalmente compartilhado. Por trás deles, as ervas daninhas que ela havia deixado espalhadas no chão começaram a ser levadas pela chuva que se intensificava, como se a própria cidade estivesse ajudando a lavar o passado doloroso para que eles pudessem começar de novo, do zero, juntos. Joaquim pensou nos 8 milhões que havia perdido por estar ali. Pensou na carreira que talvez nunca mais fosse a mesma depois daquela decisão impulsiva. Pensou na reação do pai quando soubesse que ele havia reencontrado exatamente a pessoa que havia separado deles há 15 anos. E pensou que alguns preços não apenas valiam a pena ser pagos, mas precisavam ser pagos, porque 15 anos era tempo demais para viver pela metade. E o amor verdadeiro era a única coisa capaz de transformar uma vida tecnicamente bem-sucedida em uma vida que realmente valia a pena ser vivida. Eles pararam em frente ao primeiro café que encontraram aberto. Era um lugar simples, com mesas de fórmica e cardápio escrito à mão numa lousa. Nada que se parecesse com os restaurantes sofisticados que Joaquim frequentava para reuniões de negócios. Mariana hesitou na entrada. Joaquim, eu não tenho dinheiro para... Não é sobre dinheiro, disse ele gentilmente. É sobre conversar. É sobre tentar entender os 15 anos que perdemos. Eles se sentaram numa mesa do canto. Mariana escolheu a cadeira de costas para o resto do café, como se quisesse se esconder. Joaquim pediu 2 cafés simples, nada mais. Não queria que ela se sentisse desconfortável. Conta para mim, disse ele, depois que a garçonete se afastou. Conta para mim como foram esses anos, de verdade. Mariana mexeu o açúcar no café por mais tempo do que necessário, como se estivesse ganhando coragem. Os primeiros meses em São Paulo foram os piores da minha vida, começou ela. Carlos e eu chegamos aqui sem conhecer ninguém, sem endereço fixo. Dormimos na rodoviária por 3 noites até conseguir uma vaga numa pensão que aceitava pagamento semanal. Eu chorava todos os dias. Não só por ter saído de Santa Bárbara, mas por ter deixado você, por não saber se tinha feito a escolha certa. Joaquim sentiu um peso no peito. Enquanto ele estava no interior, revoltado e magoado, achando que ela havia simplesmente desaparecido da vida dele, sem se importar, ela estava aqui sofrendo tanto quanto ele. Carlos conseguiu trabalho numa obra no centro, conta ela. Trabalho pesado, perigoso, mas pelo menos era dinheiro certo. Eu tentei estudar, terminar o ensino médio à noite, mas era difícil conciliar com o trabalho. Acabei desistindo no 2º ano. Por quê? Mariana suspirou fundo. Porque era cansativo demais trabalhar de manhã, estudar à noite e ainda assim mal conseguir pagar as contas. E por quê? Porque não fazia sentido estudar para ter uma profissão quando eu sabia que nunca ia conseguir competir com pessoas que tinham tido uma educação adequada desde pequenas. Essa resignação na voz dela machucava mais do que qualquer grito. E o restaurante onde você trabalhou? Foi bom, por um tempo. O seu Antônio e a dona Lúcia eram gente boa. Me tratavam bem, me ensinaram a cozinhar pratos que eu nunca tinha visto. Eles sabiam da minha história, sabiam que eu tinha vindo do interior. Nunca me fizeram sentir inferior por isso. O que aconteceu? A crise. Em 2014 e 2015, o movimento diminuiu muito. Eles tentaram segurar o máximo que puderam, mas acabaram não conseguindo pagar o aluguel do ponto. Tiveram que fechar. Joaquim lembrava daquele período.
Havia sido um dos momentos de maior crescimento para o escritório dele. Enquanto pequenos negócios, como o restaurante dos patrões de Mariana, faliam, grandes empresas precisavam de advogados para reestruturação, demissões em massa, recuperação judicial. Ele havia ganhado muito dinheiro com a crise que destruiu a vida de pessoas como ela. Depois disso, você virou faxineira? Não tinha muitas opções. Tentei trabalho em loja, mas não tinha experiência com vendas. Tentei trabalhar em limpeza de empresas, mas a maioria queria gente com referências. Acabei conseguindo uns trabalhos de faxina em casas de família, 3 vezes por semana. Como você sobrevivia com tão pouco dinheiro? Mariana riu, mas era uma risada sem humor. Você aprende. Aprende a comprar só o essencial. Aprende a cozinhar com pouca coisa. Aprende a andar a pé para economizar passagem. Aprende a cortar o próprio cabelo. Aprende que orgulho é luxo que pobre não pode ter. E a casa abandonada? Como chegou até lá? Ela olhou pela janela do café, vendo a cidade passar do lado de fora. O aluguel do quarto que eu dividia com outras 2 meninas subiu muito no ano passado. Mesmo dividindo em 3, minha parte ficou mais cara do que eu conseguia pagar. Tentei procurar algo mais barato, mas tudo estava caro demais. Foi quando comecei a andar pela cidade tentando encontrar alguma solução. Joaquim imaginou Mariana andando pelas ruas de São Paulo, desesperada, procurando um lugar para morar. Eu passava por aquela casa todos os dias, indo e voltando do trabalho, continuou ela. Estava abandonada há muito tempo, isso era óbvio. Um dia parei para olhar melhor e vi que a porta dos fundos estava apenas encostada. Entrei para dar uma olhada. Estava vazia, mas estava seca. Tinha teto, tinha paredes, tinha um tanque que funcionava. E você decidiu morar lá. Não foi bem uma decisão racional, admitiu ela. Foi mais desespero mesmo. Não tinha para onde ir. Era aquilo ou a rua. Por quanto tempo você mora lá? 8 meses. 8 meses. Joaquim tentou imaginar como era a vida dela naquela casa. Acordar sem luz elétrica, tomar banho com água fria, cozinhar num fogareiro, dormir numa casa vazia, sem móveis adequados. Mariana, como você nunca pensou em me procurar? Mesmo que fosse só para pedir ajuda. Ela o encarou diretamente pela primeira vez desde que haviam se sentado. Porque eu tinha vergonha, Joaquim. Vergonha de ter virado isso. Vergonha de não ter conseguido me dar bem na vida. Vergonha de você descobrir que a menina que você idealizou durante todos esses anos virou uma mulher que mora numa casa abandonada. Você não virou nada, disse ele com intensidade. Você sobreviveu. Em uma das cidades mais difíceis do mundo, sem dinheiro, sem família, sem rede de apoio, você sobreviveu por 15 anos. Isso não é pouca coisa. Os olhos dela se encheram de lágrimas mais uma vez. Às vezes, eu ligava a televisão em alguma loja e te via nos noticiários, falando sobre algum caso importante, sempre bem vestido, sempre confiante. E eu pensava em como nossas vidas tinham tomado direções completamente opostas. E você sabe o que eu pensava quando aparecia na televisão? Perguntou ele. O quê? Pensava em como tudo aquilo era vazio sem você. Em como eu estava representando um personagem que não era eu. Em como eu tinha me tornado exatamente o tipo de homem que você teria odiado quando éramos adolescentes. Mariana ficou quieta por um momento. Que tipo de homem você se tornou, Joaquim? Ele respirou fundo. Não ia mentir para ela. Um homem que ganha dinheiro ajudando grandes empresas a demitir pessoas como você. Um homem que mora sozinho numa cobertura cara e vazia. Um homem que namora mulheres interessadas no que ele tem, não no que ele é. Um homem que há anos não sente nada genuíno por ninguém. Por que você escolheu esse caminho? Porque era o que estava disponível para mim.
porque era o que meu pai queria e porque, depois que você saiu, eu parei de acreditar que existia alguma razão para escolher qualquer outro caminho. Eles ficaram em silêncio por um tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Joaquim, disse ela, finalmente, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não sou mais a menina sonhadora de 15 anos que acreditava que o amor podia superar qualquer coisa. Esses 15 anos me ensinaram que o mundo é um lugar duro, que diferenças sociais são reais, que não adianta fingir que elas não existem. Eu sei disso. Não, você não sabe. Você sabe intelectualmente, mas não sabe na prática. Você nunca passou um dia sequer se preocupando se ia ter dinheiro para comer. Nunca sentiu vergonha de não ter roupa adequada para ir a um lugar. Nunca foi tratado de forma diferente por causa de onde mora ou quanto ganha. Ela estava certa, e ele sabia disso. Então me ensina, disse ele. Me ensina como é viver do seu lado do mundo. Não é uma coisa que se ensina, Joaquim, é uma coisa que se vive. E quando você vive, ela muda você para sempre. Eu quero mudar. Por quê? Porque do jeito que estou, eu não sirvo para você. Porque do jeito que estou, eu não sirvo nem para mim mesmo. Mariana olhou para ele por um longo tempo, como se estivesse tentando enxergar através dele, tentando determinar se ele estava sendo sincero ou se era apenas mais uma promessa vazia. Se a gente tentar isso, disse ela, devagar, você vai ter que estar disposto a perder coisas. Sua família pode te rejeitar. Seus amigos podem te abandonar. Seus colegas de trabalho podem te ver de forma diferente. Você tem certeza de que está disposto a pagar esse preço? Joaquim pensou na cobertura vazia que o esperava todas as noites. Pensou nas reuniões intermináveis com pessoas que ele não gostava, falando sobre negócios que não o interessavam. Pensou na última vez que havia acordado genuinamente feliz, 15 anos atrás, ao lado dela. Tenho certeza. E se não der certo? Se descobrirmos que somos pessoas muito diferentes agora? Se você perceber que a memória que tem de mim é melhor do que a realidade? Então pelo menos vamos saber, disse ele. Pelo menos não vamos passar o resto da vida se perguntando e se? Mariana terminou seu café e ficou olhando para a xícara vazia. Ok, disse ela. Mas vamos fazer do jeito certo, devagar, sem pressa, sem pressão, como você quiser. Primeiro, você vai me ajudar a sair daquela casa. Não porque você tem pena de mim, mas porque ninguém deveria viver daquele jeito. Ok. Segundo, eu quero trabalhar. Não quero ser sustentada por você. Quero ter minha própria renda, minha própria independência. Posso te ajudar a encontrar alguma coisa. Terceiro, ela hesitou, depois continuou. Se em algum momento você sentir que foi um erro, que não é isso que você quer, eu preciso que você seja honesto comigo. Não me mantenha por pena ou por culpa. Isso seria pior do que continuar sozinha. Joaquim estendeu a mão por cima da mesa e tocou a mão dela. Estava áspera, calejada pelo trabalho, mas ainda era a mão que ele lembrava. E você? Perguntou ele. Quais são suas condições? Mariana sorriu pela primeira vez desde que haviam se sentado no café. Que você seja paciente comigo. Vai levar tempo para eu aprender a confiar de novo, para acreditar que isso pode dar certo. Tenho todo o tempo do mundo. Eles saíram do café juntos. A garoa havia parado e o sol de fim de tarde começava a aparecer entre as nuvens. Joaquim olhou para Mariana caminhando ao lado dele e sentiu algo que não sentia há 15 anos. Esperança. Não seria fácil. Haveria resistência, preconceito, dificuldades práticas que eles nem imaginavam ainda. Mas pela primeira vez em muito tempo, Joaquim sentia que estava caminhando na direção certa. Eles pararam em frente à casa abandonada onde Mariana morava. À luz do fim de tarde, ela parecia ainda mais deteriorada. Eu vou buscar minhas coisas, disse ela. Joaquim olhou para a casa e depois para ela. Você não tem que fazer isso sozinha, disse ele. Não mais.
Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.